Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um análise do GE. Para quem não sabe, isso aqui é um quadro da minha análise, em que eu pego o texto do análise do GE e trabalho ponto a ponto com isso, falando sobre o jogo em questão, nesse caso o jogo contra o Grêmio. Mas antes disso, YouTube Live, todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Vamos ver aqui então. Análise. Fluminense desmorona após abrir o placar e repete drama de não sustentar a vitória. Bom, então temos aqui duas frases, né, com ela aqui, com uma ligação que traz uma primeira frase da segunda frase, que é: então o Fluminense desmoronou, abre o placar e repetiu a situação de não sustentar a vitória. Sim, não tenho nem que discordar, isso aqui acho que foi justamente o início mais concreto que eu já vi na minha vida. Time repete o roteiro de vários momentos do ano e é derrotado de virada depois de fazer 1-0 no Grêmio, por Gustavo Garcia. Também só falou sobre o jogo em si, então nada a comentar sobre isso, mas o título e o subtítulo falam quase a mesma coisa. Então era para ter falado uma outra coisa, mas tudo bem. A derrota do Fluminense para o Grêmio por 2-1 teve um roteiro que vem se repetindo ao longo de 2024. Após abrir o placar, o time desmoronou em campo e acabou sendo derrotado. Foi assim em vários jogos do Brasileirão. No primeiro jogo contra o Juventude, que culminou com a eliminação da Copa do Brasil, e agora com o Comebol Libertadores. Quer dizer, o roteiro está ficando muito parecido. E sim, né? Sabe uma coisa que é notável, que é tipo: se a gente começa perdendo, a gente perdeu. Se a gente começa vencendo, ou a gente venceu ou a gente perdeu, ou empatou. Ou seja, é complicado. É complicado. Ele exibir isso daí é muito importante. Olha só como que foi a nossa situação justamente na Copa do Brasil. Olha só como que está sendo justamente nessa Libertadores. Complicado, né? Mais uma vez, a falta de capacidade de sustentar resultados demonstra uma fragilidade na equipe quando se vê pressionado por um time que vai para o todo ou nada. Na verdade, história, o Fluminense ele não consegue trabalhar nos extremos, né? Se tem um time bem postado na defesa, ele não consegue passar dessa defesa. Se tem um time muito ofensivo, o Fluminense não consegue chegar próximo da área adversária por conta desse time muito ofensivo. Isso é triste, né? Como que o Fluminense parece que não tem nenhuma possibilidade. Antes de a gente falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo C que curte, comente, compartilhe, redes sociais aqui na descrição, vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, o Fluminense fez um primeiro tempo consistente, com uma defesa sólida. Com o Grêmio criando um pouco mais, o time fez uma primeira etapa disputada. O Fluminense orou no jogo um 4-4-2, com o meio mais preenchido, com André, Alexander Martinelli, mas que voltou ao tradicional 4-3-3 quando o Martinelli sentiu dores no tornozelo e Keno entrou em campo aos 20 minutos. Após sofrer... Então é interessante a gente ver, né, que estava no 4-4-2, que a gente estava indo muito bem, e a gente virou para 4-3-3, que a gente começou a ficar mal. Após sofrer pressão na reta final, no primeiro tempo, o Fluminense voltou melhor no intervalo, atuando mais com a bola no campo adversário. Aos 10 minutos, Keno tinha uma atuação muito ruim até então, também deixou o gramado lesionado. Mano Menezes optou por fazer duas mudanças. Colocou Lima na vaga de Keno e Bernal na vaga de Alexander, né? Deixando até o time mais defensivo. Eu pensei que com esse time a gente não ia tomar gol não, mas tudo bem. Acabou tomando gol.
Lima entrou com mais presença ofensiva e melhorou o time de imediato. Foi ele, inclusive, que abriu o placar depois do lançamento magistral de Paulo Henrique Ganso. Nada a se comentar. Mas a vantagem não se sustentou. O Grêmio chegou ao empate em cobrança de pênalti de Reinaldo aos 28 minutos, após que Edinho abriu o braço na área e cometer penalidade. Sabe, antes daquele momento eu pensei assim, cara, eu acho que tinha que trocar o esquerdinha. E aí no final da história, esse pensamento meu intrusivo deu certo. Sabe, eu tenho que parar de pensar coisas ruins, tá? Foi então que o Fluminense se abateu. E 3 minutos depois sofreu a virada de cobrança de falta de ponta direita de Reinaldo novamente. O Flu não jogava mal até ali, mas com o Grêmio se lançando no ataque para todo ou nada, o Fluminense aceitou a derrota em 2 lances isolados, em que o time desconstruiu toda a imposição física e ficou coado enquanto o adversário ganhava o terreno. Em questão de minutos, o Fluminense parou de pressionar alto e deu campo do time gaúcho, que passou a ameaçar sem preocupação de vencer a pressão inicial e foi decisivo em 2 bolas paradas com o Reinaldo. Pra tu ver só, né? Eu gostei disso, né? Eu gostei de mostrar que, tipo, a gente teve todo esse problema, a gente teve toda essa situação, mas no final da história a gente acabou perdendo por conta disso. Então a gente ficou bem o problema do que aconteceu aqui nessa parte aqui. Gostei. Com mais uma vez deixando a partida com gosto amargo após flitar com uma vitória e ter uma boa atuação até certo ponto, o Fluminense precisa para trabalhar para tratar melhor as vantagens, conforme ressaltou o próprio técnico Menezes após o jogo. Eu não vou ver justamente o que ele colocou aqui. Sem vencer a 3 jogos, o Fluminense vive situação incômoda depois de ter conseguido emplacar 4 vitórias no Brasileiro. O time volta a campo no domingo quando enfrenta o Corinthians pela 23ª rodada da competição em confronto direto na zona do contra o rebaixamento. O jogo volta de volta da Comebol Libertadores contra o Grêmio será no Maracanã na terça-feira da semana que vem. Ou seja, a gente precisa urgentemente ganhar 2 jogos em 2 jogos. Tem disso. Se já era difícil ganhar 3. Se já era difícil ganhar 1, imagina ganhar 2. E foi justamente inacreditável ganhar 4 seguidas. Espero que o Fluminense mude dessa postura. Foi muito bem pontuado ali pelo Gustavo Garcia. E espero que o Fluminense não faça mais isso. Que o lance isolado não faça que o Fluminense volte tudo de novo ao mesmo patamar. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o tiro para você que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição do vídeo. Vídeos às 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira às 7 horas da noite. Saudações tricolores. Até a próxima.